Evangelho segundo João, capítulo 6, a partir do versículo 54 até o versículo 69. Assim nos diz a palavra do Senhor: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se viesse subir, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, fala conosco na Tua palavra. Senhor, nós somos necessitados, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus estava, sempre havia algumas pessoas ao seu redor. A palavra nos fala muitas vezes a respeito de multidão. Mas o Senhor Jesus, ele nunca se impressionou com a multidão que o seguia. E sempre que o Senhor Jesus via uma multidão o seguindo, o Senhor Jesus ele questionava qual era o verdadeiro motivo daquelas pessoas estarem o seguindo. A maioria daquelas pessoas seguiam o Senhor Jesus pelos milagres, não pelo reino. Seguiam pelo motivo errado. E o Senhor Jesus chega a reclamar com eles, com aquela multidão, nesse mesmo capítulo, dizendo: vós me seguis pelo pão que perece, mas deveriam me seguir pelas palavras do reino. Hoje, da mesma forma, quando nós vemos uma grande multidão, nós precisamos nos perguntar duas coisas. Será que nós estamos pregando a palavra correta? Ou será que as pessoas não estão entendendo aquilo que nós estamos pregando? Quando há uma grande multidão, provavelmente é por um desses dois motivos. Ou a palavra que está sendo pregada não é a palavra de Deus, não é a palavra correta, é uma palavra cheia de distorções, distrações, para que uma grande multidão se aglomere ali, como acontecia com Jesus. Aquela grande multidão estava ali por causa do pão, por causa da multiplicação dos pães, dos peixinhos.
A grande multidão estava ali porque não estava entendendo aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo. Hoje, nos nossos dias, nós temos um motivo a mais. Será que o que nós estamos pregando é a palavra de Deus? Quando nós não estamos pregando a palavra de Deus, as igrejas ficam lotadas. Uma grande multidão. No caso de Jesus, era porque as pessoas não estavam entendendo. Porque o Senhor Jesus é a palavra. Ele é a palavra viva. E o Senhor Jesus, ele chama a atenção daquela multidão, dizendo: vós me seguis pelo pão que perece. Os vossos pais comeram esse pão e morreram, mas aquele que se alimenta de mim tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, então, ele se apresenta como o pão que desceu do céu. Jesus havia multiplicado os pães físicos e alimentado uma grande multidão, mas agora o Senhor Jesus se apresenta como um pão vivo. Algo completamente diferente que os judeus naquela época não tinha noção do que era. Quando o Senhor Jesus se apresentou como pão, muitos se escandalizaram. E o Senhor Jesus, quando ele se apresenta como o pão que desceu do céu, ele precisava ter as propriedades para dizer isso. Por exemplo, se hoje nós encontramos uma pessoa e ele diz: eu sou um médico, ele tem que ter passado alguns anos ali na faculdade, ele tem que ter passado alguns anos ali na residência, para depois ele dizer: eu sou médico. O engenheiro, ou que seja o pedreiro, quem quer que seja, fala: eu sou um pedreiro. Ele tem que ter sido servente, ele tem que ter trabalhado ali muitos anos, adquirido experiência, para ele poder dizer: eu sou um pedreiro. E quando o Senhor Jesus diz: eu sou o pão, ele precisava ter as propriedades de um pão que desceu do céu. E o pão, o início do seu processo, ele começa como uma semente, é um trigo, que é lançado na terra. O Senhor Jesus foi lançado nessa terra, assim como o trigo é lançado. E o próprio Senhor Jesus disse que se a semente caindo na terra não morrer, ela não dá fruto. Mas se morrer, ela dá muito fruto. O Senhor Jesus morreu por nós, para ser o pão vivo. E depois que o trigo nasce, ele é recolhido. Então esse trigo ele é amassado, moído, para se tornar a farinha. E a palavra de Deus, lá no livro de Isaías, nos diz que ao Pai agradou moê-lo. O Senhor Jesus foi moído por nós, foi moído pelos nossos pecados, para que ele pudesse, naquele momento, dizer: eu sou o pão vivo. Ele estava dizendo: eu fui lançado nessa terra, eu vou morrer para poder dar frutos, e eu vou ser moído, dilacerado, para que eu possa agora ser o pão vivo, o pão que desceu do céu. E o Senhor Jesus, ele, durante todo esse capítulo, no livro de João, ele se apresenta dessa forma: eu sou o pão vivo, mas um pão com propriedade. O Senhor Jesus podia dizer: eu sou o pão vivo, porque ele passou por todos os processos que se passa para se fazer um pão. O Senhor Jesus passou por todos os processos, foi lançado na terra, foi moído, dilacerado, esmagado pelos nossos pecados. Assim como a massa do pão, ela sofre, ela tem que ser batida, tem que ser sovada, para que aquele pão possa ser um pão consistente. Da mesma forma foi a vida do Senhor Jesus. Uma vida provada. A palavra nos fala que Jesus ele foi provado em todos os pontos como nós somos provados. A diferença é que o Senhor Jesus não pecou em nenhum deles. Para que ele pudesse se apresentar como um pão puro, um pão vivo para as nossas vidas. E o Senhor Jesus ele fala que aquele que não se alimenta dele não tem vida em si mesmo. A nossa natureza humana,
é uma natureza que está condenada à morte. Todos nós haveremos de passar por ela. A nossa natureza é uma natureza de morte, exceto aqueles que tiverem a bênção de ver o Senhor descer nos ares para arrebatar a sua igreja. Esses não provarão a morte. Mas aos demais, o nosso destino é um destino de morte. Mas a palavra nos fala que aqueles que estão em Jesus, eles são nova criatura. As coisas que imperam sobre a vida do homem natural, passa agora a não imperar mais sobre a vida daquele que aceitou o Senhor Jesus. Porque aquela natureza que leva à morte, agora a nossa esperança é vida eterna com o Senhor Jesus. Somente no Senhor Jesus nós encontramos vida eterna. Quando nós vemos lá em João 17, Jesus orando ao Pai, e Ele dizendo que conheçam a vida eterna, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Então, vida eterna nós só encontramos no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus agora, Ele começa a fazer um discurso que para o judeu era um discurso um pouco duro, ou muito duro, porque o judeu tinha as suas leis, as pessoas que morriam eles não podiam nem ao menos tocar, né? Aquele que tocava no cadáver era impuro. E agora o Senhor Jesus, Ele fala, vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. O judeu, ele não entendeu isso. Aqueles discípulos que muito tempo estavam seguindo Jesus, estavam aprendendo com o Senhor Jesus, não entenderam o que o Senhor Jesus estava dizendo. E o Senhor Jesus continua a dizer à sua igreja, nessa manhã, nós precisamos nos alimentar do Senhor Jesus. Nós precisamos comer a sua carne e beber o seu sangue. Como os judeus não entenderam isso, os judeus então começaram, os seus discípulos então começaram a deixar o Senhor Jesus, a voltar atrás pelo caminho, porque todas as coisas que o Senhor Jesus dizia de uma forma figurada, eles aceitavam. Quando o Senhor Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, glória a Deus, os discípulos aceitaram aquilo ali. Quando o Senhor Jesus disse, eu sou o pão da vida, amém, mais ou menos, mas nós aceitamos. Mas quando o Senhor Jesus diz, vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue, para ter parte comigo, para ter vida eterna, aí ele falou, não, aí já é demais. Porque não entenderam essa colocação que o Senhor Jesus pôs ali naquele momento. E eles então começaram a deixar o Senhor Jesus. Eles se escandalizaram naquela palavra. Hoje nós vemos muitas pessoas se escandalizando do Evangelho, voltando atrás. Nós vemos pessoas falando mal, condenando a ceia do Senhor, desprezando a ceia do Senhor, momento onde nós participamos simbolicamente do corpo e do sangue de Cristo, o momento em que nós participamos de uma comunhão maravilhosa com o Seu Espírito Santo. Muitos estão se escandalizando desse momento e não estão valorizando esse momento. Mas se nós seguimos ao Senhor, buscando um dia estar com Ele na eternidade, buscando vida eterna, nós precisamos nos alimentar do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus verdadeiramente, Ele é comida e o seu sangue verdadeiramente é bebida. Nós precisamos passar pelo sofrimento que o Senhor Jesus passou. O Senhor Jesus, Ele foi moído, esmagado por nós. Nós precisamos nos alimentar desse sofrimento, porque é esse sofrimento do Senhor Jesus que nos dá vida. Muitos discípulos deixaram e diziam duro a esse discurso por não ter entendido. E o Senhor, Deus, Ele reclama do seu povo
quando ele diz que o seu povo não tem conhecimento, não tem entendimento. Deus compara o seu povo ao jumento ou ao boi e diz assim: o boi conhece a sua manjedoura, ou melhor, o jumento conhece a sua manjedoura e o boi conhece o seu dono, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Então nós precisamos conhecer o Senhor Jesus. E o conhecimento é ter intimidade com o Senhor Jesus. Nós precisamos ter essa intimidade. O que faltou àqueles discípulos que voltaram atrás? Porque não tinham um conhecimento claro do Senhor Jesus, da forma com que Pedro colocou ali. Quando o Senhor Jesus viu que a multidão que estava com ele começou a ir embora, o Senhor Jesus então pergunta para os 12: e vós? Querei vos retirar de mim também? Eu me lembro, alguns anos atrás, não muitos anos, mas eu era adolescente, numa classe de adolescente, não muito tempo atrás. E a professora da classe trouxe essa pergunta: e vós 12, querei vos retirar-vos? E quando ela contou, os adolescentes tinham 12. A pergunta era para nós, naquele momento. Alguns se retiraram, alguns não estão mais na presença do Senhor. Mas eu glorifico a Deus, que Deus me preservou da sua presença. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E a pergunta é para nós, para cada um de nós. Se nós contarmos aqui, eu não sei se tem 12, mas o Senhor está fazendo essa pergunta para nós a cada dia. Meu irmão, você quer se retirar do Senhor Jesus? Você quer abandonar esse caminho? Essa é a pergunta que eu sei que nós precisamos responder. E nós não respondemos uns aos outros, nós respondemos a Deus. Que Deus possa nos preservar na sua presença. Que nós possamos nos alimentar cada dia mais do Senhor Jesus. E quando nós falamos nos alimentar do Senhor Jesus, às vezes fica algo meio vago. Como que eu vou me alimentar do Senhor? Meu irmão, isso aqui é o Senhor Jesus. Os alimentos da palavra. Que isso seja mais importante para nós do que o alimento físico. O Senhor Jesus, ele valorizava mais a comunhão com o Pai do que o alimento físico. Muitas vezes, a palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus, logo de manhã, ele se retirava para os montes para orar. Talvez antes de ter tomado o cafezinho ali, ele valorizava mais essa comunhão com o Pai. Nós precisamos valorizar essa comunhão com o Senhor Jesus, nos alimentando da sua palavra, vivendo essa palavra, porque é essa palavra, é viver isso aqui, é que nos leva à vida eterna. O profeta Isaías, lá no capítulo 25, ele declara ali uma profecia que é para os nossos dias. Na profecia ele diz assim: Deus dizendo ao seu povo: nesse monte eu prepararei uma festa de carne e uma festa com vinho puro, e destruirei o véu que cobre as nações, e aniquilarei a morte, e enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Isaías 25, a partir do versículo 6. Está apontando para o Senhor Jesus na nossa vida. Uma festa de carne, uma festa de vinho puro, está apontando para a carne e o sangue do Senhor Jesus, que foi entregue por nós.
E ele fala que ele destruirá o véu que fazia separação entre os homens e o lugar santíssimo. E hoje esse véu que faz a separação entre os homens e Deus é o pecado. Através do sacrifício do Senhor Jesus, todo o pecado foi destruído. Para aqueles que valorizam e que clamam por esse sacrifício, e que se arrependem e que se convertem ao Senhor Jesus, o pecado já não tem mais poder sobre a sua vida, porque esse véu que faz separação entre as nações, ele foi destruído. E aqueles que aceitam o Senhor Jesus e que valorizam esse sacrifício, que se alimentam do Senhor Jesus, a morte não terá mais poder sobre eles. A natureza humana que os leva para a morte não terá mais poder, porque agora nós teremos vida eterna, porque o Senhor Jesus já venceu a morte por nós. Se Ele ressuscitou e se nós cremos na ressurreição do Senhor Jesus, nós ressuscitaremos com Ele e estaremos com Ele eternamente. Vida eterna no Senhor Jesus, bendito é o nome do Senhor. E Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, toda luta que nós temos passado, toda dificuldade, quantas situações que nos levam às vezes às lágrimas, quando nós estamos orando pelos nossos filhos, quando estamos orando pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, às vezes quantas tristezas nós temos, mas a palavra de Deus diz que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, quando nós estivermos ali na eternidade. E nós só estamos aqui hoje porque nós esperamos um dia estar com o Senhor ali. Só estamos aqui porque nós queremos vida eterna no Senhor Jesus. Deus, quando Ele nos amou, Ele não esperou nada de nós. Nem mesmo que nós o glorificássemos, que nós aceitássemos esse amor. Mas nós, quando nós amamos o Senhor Jesus, nós queremos alguma coisa em troca. Nós queremos vida eterna. E o Senhor Jesus tem vida eterna para nos dar. Para aqueles que se alimentam do Senhor Jesus, para aqueles que vivem essa palavra, o Senhor Jesus tem vida eterna. Querei-vos retirar-vos. Simão Pedro, muito afoito, né? Ele era aquele que estava sempre na frente, né? Tudo que tinha ele pulava na frente, né? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Meu irmão, se você desistir desse caminho, para onde você vai? Se você desistir do Senhor Jesus, para quem você vai? Onde você vai encontrar a vida eterna? Para quem? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido que Tu és o Filho, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Essa pergunta é para nós. Nós temos crido no Senhor Jesus? Nós temos crido que Ele é o Filho do Deus vivo? Nós precisamos responder isso. Cada um de nós responder ao Senhor. Porque essa pergunta, ela está posta diante de nós. Você quer se retirar? Quer se retirar do Senhor Jesus? Para quem você vai? Você vai encontrar a vida eterna em outro lugar, longe do Senhor Jesus? Você vai encontrar as bênçãos que você tem na presença do Senhor Jesus? O conforto, o consolo do Espírito Santo você vai encontrar longe do Senhor? Para quem iremos nós? Somente em Jesus nós encontramos vida eterna. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Que seu Espírito Santo possa nos manter de pé nesse propósito de um dia estar com Ele na eternidade.
Que nós possamos dizer como Paulo dizia: esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. E nós precisamos prosseguir. Não podemos desistir agora. Falta tão pouco. O Senhor Jesus está às portas. O momento é esse. Falta tão pouco. Nós vamos parar agora, na reta final, no momento em que o Senhor Jesus virá arrebatar a sua igreja. Para quem iremos nós? Nós precisamos permanecer no Senhor Jesus, nos alimentar dele e cumprir a sua palavra, porque muito em breve, mais cedo do que nós imaginamos, o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E que Deus possa nos abençoar com essa palavra.